Olá, chegou a vez da gente falar de mães narcisistas. Já falamos sobre relacionamentos, por que atraímos. Ainda tem muito assunto para a gente explorar, mas é muito importante a gente trazer essa questão da mãe narcisista, porque o buraco acaba sendo mais embaixo. Quando a gente tem um relacionamento turbulento com a mãe, conflituoso, desarmônico, nos afetam de diversas formas. A nutrição, como a gente se alimenta, que a mãe foi a nossa primeira fonte de nutrição. O amor próprio, como a gente se ama, quanto a gente se sente merecedora e digna de amor. Para pensar, com quem você se relacionou a primeira vez na sua vida? Seu primeiro relacionamento foi com a sua mãe, é o mais íntimo, nenhum se compara a ele, porque você viveu dentro dela, vocês foram um por um momento, você vivenciou as emoções que ela vivenciou, se nutriu do que ela se nutria. A mãe está grávida, as emoções passam para o bebê, para o feto, assim como os nutrientes que vão para você, a dieta dela vai fazer total diferença. Se você vai ser um bebê forte, saudável, se ela fuma, tem algum hábito nocivo. Então a mãe foi a responsável por sustentar a sua vida nos primeiros meses. Então essa relação é muito profunda, não só fisicamente, não só biologicamente, mas energética e espiritualmente falando também. Não vai dar pra gente explorar tudo sobre isso, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, a gente pode falar, de repente segmentar em outros vídeos, mas eu vou trazer aqui uma visão diferente. Eu sei que se você está pesquisando sobre narcisismo, mãe narcisistas, você já deve saber as características do narcisista, grandioso, sem empatia, não se conecta verdadeiramente com os sentimentos dos outros, Ele não se conecta numa relação afetiva como pessoas que não sofrem do transtorno, e não é uma coisa que dá para virar a chave, é a forma que a pessoa vive, Como ela se interage com o mundo e com pessoas. Então ela não tem a habilidade e não tem condições de desenvolver. Não só habilidade, Ela não tem condições de se conectar emocionalmente de maneira saudável com as pessoas, porque ela sente um vazio muito grande dentro dela e projeta nas vítimas, vítimas entre aspas, e que são suprimentos. Então vamos parar para pensar. O narcisista, o que ele busca? Ele busca suprimentos. O que são suprimentos? São pessoas as quais ele vai colocar na mira dele, que ele vai fazer o que aquela pessoa permitir para tirar emoções daquela pessoa. Então, na fase boa, love bombing, ele vai tirar emoções, fazendo com que aquela pessoa enxergue ele como super especial, super importante, verbalize e coloque ele num pedestal, para ele se sentir importante e inflar o ego dele, que é frágil. E também depois no descarte, na desvalorização, ele vai também usar do mesmo mecanismo de fazer coisas para a vítima, para que ele se sinta importante para ela, pelo amor ou pela dor. Mas ele não pode ser um nada para a pessoa. Então primeiro ele faz a pessoa sentir tudo para ele. Depois ele tira, ele faz a pessoa ser desvalorizada e ele mostra o quão ele é capaz de fazer aquela pessoa sentir dor por causa dele. Então ele se sente importante, então ele valida a importância que ele não tem em relação a ele mesmo. Então nos relacionamentos é comum, a gente até fala mais de homens narcisistas e tudo mais, mas tem mulheres narcisistas e vai projetar isso no relacionamento também. Mas se vocês pararem para pensar e ver todos os relatos de vítima, o homem narcisista ele exerce mais força, o suprimento melhor dele lógico que vai ter também nos filhos, se ele for casado, amigos e tudo mais, ou dentro da família de origem. Mas se o que ele quer é poder, se nos dias de hoje, a forma como os relacionamentos aconteceram fez com que a mulher ficasse mais desesperada em ter um relacionamento para ser validada pela sociedade, e é meio que as mulheres começassem a buscar relacionamentos com mais frequências e a maioria dos homens tivessem muita oferta, muita demanda, então eles pulam de galho em galho. Então a mulher está querendo o quê? Um relacionamento, não todas, tá? Não estou generalizando, mas é mais comum, Como se a mulher tivesse mais preocupada em conseguir um relacionamento e manter aquele relacionamento, Então o homem fica um pouco mais confortável, narcisista, para aproveitar do romantismo da sociedade, dessa mulher de se sentir
validada somente se tem um relacionamento, ou se ela é mãe, se ela é casada. Então, o relacionamento tem muito peso. Pode ver, se a mulher termina um relacionamento, às vezes ela fica tão mal psicologicamente que ela não consegue muitas vezes ficar bem com a família ou no trabalho. O homem consegue separar um pouquinho e ele vai, segue a vida dele, trabalha. Para a mulher o impacto é um pouco maior, porque tem muitas cobranças sobre isso, né? Inclusive o relógio biológico da mulher grita, então é como se a mulher tivesse um pouquinho mais preocupada e tivesse uma cobrança extra em se sentir validada através de um relacionamento. Então, para o narcisista é muito bom se aproveitar disso. Então, para o narcisista homem, o melhor suprimento que ele vai tirar é deixando uma mulher extremamente apaixonada por ele, fazendo ela acreditar que vai ter tudo com ele, que ele vai concretizar os sonhos dela, todo o romantismo que ela sonhou a vida inteira, que já foi mostrado pra gente nos filmes, nos desenhos, romantizando todo o relacionamento, fazendo com que a mulher às vezes coloque isso no centro das suas conquistas, né? Agora para pensar para uma mulher narcisista. Se a mulher narcisista, os homens, né, tendem a estar mais tranquilos sobre um relacionamento, então fica às vezes mais difícil para uma mulher narcisista dominar um homem, o parceiro dentro do relacionamento. Não vai ser o melhor suprimento dela, tá? Tem muito homem que passa assim, apertado na mão de mulheres narcisistas. Mas a melhor fonte de suprimento, se essa mulher tiver filhos, serão os filhos. Para pensar, né? Assim como a mulher projeta aquele amor, aquele romantismo no relacionamento afetivo íntimo, amoroso, o homem tendo essa mulher louca, apaixonada por ele, ele vai ter uma qualidade de suprimento e uma quantidade muito grande. Agora imagina para os filhos. O filho já nasce com aquele conceito que a sociedade impõe de que mãe é tudo, a mãe vai nos amar incondicionalmente, ninguém vai querer te proteger mais do que a sua mãe. Agora imagina nascer de uma mãe narcisista. Sempre que uma pessoa nasce e não se sente amado pela mãe, mesmo que às vezes a mãe ame, mas se a mãe tiver uma dificuldade de demonstrar, uma mãe que não é narcisista, às vezes pode ficar uma lacuna e essa pessoa não se sinta digna, merecedora do amor. Isso numa situação normal, só de uma mãe que não sabe demonstrar muito amor que sente, não seja muito afetuosa. Agora, imagine uma mãe que realmente não tem amor para dar. Imagine uma mãe que ficou presa lá no seu desenvolvimento na infância, que também está buscando por aprovação e validação e coloca seres no mundo que vão olhar para ela como se ela fosse a coisa mais importante, projetar nela o tudo, falar, nossa, é meu porto seguro, é a pessoa que eu mais confio. Então ela tem nos filhos a melhor fonte de suprimento. Ela não vai conseguir um suprimento tão bom, ela ser colocada num pedestal, ser venerada ou ser tão perdoada quanto pelos filhos, porque a religião já reforça isso, né? Que a gente tem que honrar, amar, respeitar os pais, independente de qualquer coisa. E as pessoas deturpam esse conhecimento, acham que é aceitar tudo. Né? Aí tem a questão social, né, de que o pai e mãe a gente respeita e tem que honrar para sempre, tem que baixar a cabeça, tem que seguir, de repente até deixar que eles determinem qual é a nossa profissão e isso e aquilo. Isso já tá acabando, mas essa cultura. Né? Os pais estão cada vez mais entendendo que eles têm que conduzir os filhos, mas quanto mais de gerações anteriores forem esses pais, mais ainda foram criados com essa consciência e passaram adiante. Então, às vezes, muitas pessoas se sentem muito presas ao sistema familiar, a como, o que eles esperam deles e vão querer agir, agradar e, às vezes, ser o que a família de origem espera dele. Agora, imagine uma mãe narcisista, uma pessoa que realmente não tem amor para dar. Não é que ela não sabe amar os filhos, ela nunca se amou, ela não sabe amar, ela não tem amor para dar, ela não tem empatia. Imagina o que é olhar para um filho, mesmo que ele estiver sofrendo, e você, se você puder, você fica feliz com aquele sofrimento. A mãe narcisista, ela vai competir com o filho. Se for filha, é muito pior. Ela vai ver uma inimiga, ela vai ver na filha, de repente, uma pessoa que vai competir com ela pela beleza, para ganhar os elogios da casa.
Tanto o pai quanto filha, a mãe vai competir, filho quanto filha, a mãe vai competir pela atenção em relação ao pai, vai usar os filhos para atingir o pai, vai fazer a triangulação com quem? Com os filhos. Vai usar o pai para fazer a triangulação com os filhos e vai colocar, se tiver mais de um filho, um contra o outro. O que ela vai fazer? Ela vai dar migalhas de afeto e vai dar mais afeto para aquele filho que fizer o que ela quer, que é o que na psicologia, se você for estudar, eles chamam de filho dourado. Vai ser aquele filho que, ai, nossa, o fulano é ótimo, é maravilhoso, faz tudo. E o outro filho que é mais autêntico, que é mais livre e que não cede a chantagens emocionais e manipulações, vai ser o bode expiatório. Então ela vai ser inimiga dos filhos e ela vai usar os filhos para ajustar essa falta, esse vazio existencial que tem dentro dela, que é um buraco negro. Então as mães, que a gente sempre ouve, vamos amar, respeitar as mães incondicionalmente, toda mãe erra querendo aceitar e tudo mais. Isso só vale para uma mãe que não tem esse transtorno, uma mãe que não é uma sociopata, que não é uma narcisista, que não é uma psicopata. A gente não pode impor aos outros a realidade que a gente viveu. Então, porque a gente tem uma mãe que erra, mas que está querendo acertar, mas que é uma mãe que foi boa pra gente, embora tenha os defeitos, uma mãe que a gente consegue melhorar a relação, a gente não pode impor essa realidade para filhos de pessoas assim, porque essas pessoas são destrutivas e elas não poupam os seus filhos. Aí eu vou contar para vocês a história de um homem que tem, acho que já deve estar com 60 anos, que eu atendi e ele relata que a mãe é diagnosticada com narcisismo. Para começar, a mãe no leito de morte, financeiramente só foi inimiga dele, prejudicou de todas as formas possíveis. Fazia ele dar todo o dinheiro que ele ganhava com o trabalho para o irmão dele, porque tinha que ser justo, tinha que dividir, sendo que ele trabalhava, o irmão dele não. Ela não queria que ele prosperasse, fosse livre, independente. Então ele ia, ganhava o dinheiro que ela não dava, embora fosse de uma família afortunada, e ainda pegava o dinheiro que ele ganhava e obrigava ele a dar para o irmão, que não fez nada por aquilo. Mas o outro irmão fazia tudo que ela queria. Impediu que um tio ajudasse ele no exterior. Ele foi para um estudo, acabou o dinheiro, o tio falou para ela: eu quero investir nos estudos do fulano, no exterior. Ele descobriu anos depois que daí o tio dele negou a ajuda e daí o tio dele falou, anos depois falou assim, naquela época eu falei com a sua mãe que ia te ajudar e tudo, ela falou para não fazer isso, que ela era contra, que ela queria que você voltasse ou que não ia ser bom, contou uma história, ou seja, ela sabotou conscientemente o filho, não ajudou, só fez baixar a autoestima, não deu suporte emocional porque não tem, a mãe não tem, a mãe narcisista não tem para dar. Agora, até descobrir o que era narcisismo, até entender que psicopata também não é só aquele serial killer de filme que a gente assiste, tem mães que são assim. Esses seres são pessoas, seres humanos como eu e você, e alguns podem ter filhos. E não significa que tendo filhos, o transtorno vai subir. A forma que o cérebro dele funciona é assim, não vai mudar tendo ou não filho. Não é falta de Deus, não adianta ir para uma religião, eles são abusadores de pessoas e eles vão abusar sempre que tiver oportunidade, eles não conseguem ser de outro jeito. Então, qual que é o papel do terapeuta? Identificar e conduzir essa pessoa para a cura dela, fazer com que ela se sinta digna, merecedora de ter coisas boas, de ter paz, de resgatar a sua autoestima, a saúde mental, mesmo que tenha ficado essas lacunas. Psicologicamente falando, ter uma mãe que já não foi tão presente faz muito mal para uma pessoa. A mãe é aquela que ajuda a regular as emoções, que faz a pessoa se conectar com o seu lado feminino, digamos assim, o seu lado de acolher, de se perceber, de se ouvir, de se tratar bem. Então, quando falta isso da mãe, a pessoa ela fica assim na vida, então ela aceita pouco dos relacionamentos. Ela vai aceitar pouco amor se ela aceitar uma migalha de afeto. Pensa bem, a gente não ouve falar que a pessoa que mais vai amar a gente no mundo é a nossa mãe. Se a gente foi maltratado, abusado logo pela nossa mãe, que registro que vai ficar na gente disso? Não tem salvatória, se até minha mãe, não tem escapatória. Esse mundo é assim, as pessoas são assim, o máximo que eu consigo ter de amor é esse pouquinho de migalha. Se da minha própria mãe eu tive isso, por que eu vou esperar isso de um companheiro, de uma companheira, de amigos?
Então eu já vou crescer com uma régua muito baixa ali, um parâmetro muito baixo sobre como ser tratada, sobre aceitar amor, sobre ser digna de amor e sobre o que é possível ter na vida. Eu já nem vou acreditar mais que é possível ter alguma coisa diferente daquilo, porque se minha própria mãe me tratou daquele jeito, viveu comigo daquele jeito, o que esperar do mundo? Agora, falando de energia, espiritualidade e uma visão holística, tem um porquê da gente nascer na família que a gente nasceu e não é castigo, não é punição de Deus, né? Por uma questão de afinidade energética, pelos aprendizados que a gente tem também. Algumas coisas a nossa alma precisa desenvolver sozinhos, independente de ter um pai ou uma mãe que tenha condições de dar isso no início da vida. E tem desafios diversos, né? São vários porquês, não é uma coisa só rasa do aqui e do agora, do plano material. Mas se a gente se aprofunda nesse entendimento, vai saindo os resquícios, a amargura de ter nascido de repente de um pai ou uma mãe que não soube amar a gente por razões diversas. Né? Existe um vínculo espiritual, alguma coisa que precisava ser curado. Numa visão sistêmica, né? A gente precisa curar, e lembrando que tem muita gente que se revolta com a visão sistêmica. A constelação familiar não é a única forma de resolver esse vínculo. A gente pode tratar questões sistêmicas. Eu, particularmente, não sou consteladora, mas eu trato esse vínculo com outras ferramentas terapêuticas que funcionam também super bem. Mas o que a terapia, a constelação, visão sistêmica traz é o quanto nós estamos inseridos no sistema e quantas outras pessoas ancestrais e um afetam aos outros e coisas que a gente vive pode não ser nosso, é dos nossos ancestrais. E o vínculo com o pai e com a mãe, como impacta a nossa vida. Então é sobre isso, é a gente entender que psicologicamente somos afetados e a nossa mente consciente vai lembrar de coisas, vai bloquear coisas e vai às vezes não conseguir elaborar o que a gente viveu, a gente vai ficar lembrando, pensando constantemente, então é necessário um acompanhamento psicológico. Ficam sequelas, como os traumas mesmo, e o corpo fica reagindo de maneira muito grave a esses traumas, projetando nas outras relações. Então, às vezes ficam impressos mesmo no nosso corpo essa resposta traumática ao que a gente viveu. Na psicanálise, se a gente estudar também o vínculo com a mãe, vai fazer um estrago quando ele não é curado, não é trabalhado. E na visão espiritual e energética também. Então, nós não somos somente matéria. Nós não somos só o nosso cérebro, a nossa mente consciente. Nós temos uma mente subconsciente que registra coisas desde o nascimento. Eu tenho uma aula dentro do meu tratamento Nutri-te a ti mesma, que é para curar a energia, o vínculo com a energia materna, que não é para curar a relação fora, mas é para curar dentro da gente o que ficou de relacionamento, de vivências difíceis com a nossa mãe. Desde o útero. Se no útero a gente viveu algumas coisas, ali já podem ser gerado crenças, já começa ali a estabelecer parâmetros. Se a gente viveu numa barriga que a mãe estava numa situação turbulenta, a gente pode ter sentido aí, a mãe liberou muito cortisol, que é do estresse, enfim, passou muito estresse, muita agitação, a gente pode ter registrado esses picos de cortisol, de adrenalina, de agitação como normal. Então a gente talvez busque pela vida sempre essas sensações, a gente não se permite estar num ambiente, numa situação calma. Então imagine o impacto que tem isso na nossa vida. Do jeito que a mãe se sentiu quando descobriu que ela estava grávida da gente, fica registrado na gente. Se ela já rejeitou ali, fica impresso energeticamente, espiritualmente na gente. Como é que foi essa gravidez? Teve fórceps, foi prematuro, foi respeitado o tempo do bebê, foi tirado agressivamente, a mãe se sentiu agredida, fica impresso na gente também. Então o vínculo com a mãe é muito profundo. Tá muito profundo. Não vai só quando ela começou a interagir com a gente que ela não soube introduzir a gente no mundo e apresentar o mundo pra gente. Porque a gente vai ver primeiro através dos olhos da mãe. Imagina ver o mundo, conhecer o mundo através de uma mãe narcisista, psicopata, sociopata. Então, gente, o papo é muito sério. Uma mãe pode ser, sim, a maior inimiga de uma pessoa, porque não depende dela. Então, a gente precisa entender e curar essas feridas para a gente ficar bem, não para resgatar a relação com a mãe. Nem sempre a relação com a mãe é possível e a gente não pode cobrar isso das pessoas. Mas a gente pode fazer com que haja uma cura
e ela fique em paz e aceite o que aconteceu, não aceitar aquela pessoa na vida, aceitar de uma vez por todas para não virar uma depressão, que no passado foi daquele jeito, que ela teve aquela mãe, não tem o que fazer, foi daquele jeito, aconteceu, a gente só pode curar as dores, harmonizar, limpar, desfazer bloqueios, curar os buracos da alma e resquícios que isso deixou na sua vida. Então é para isso que existe, né, a terapia, mas o objetivo aqui é para trazer uma visão holística dos impactos de ter tido contato, ter uma mãe narcisista. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, me deixe saber. Mais uma vez eu peço para que você curte, comente, compartilhe, pode até sugerir algum tema aqui, compartilhe para mais pessoas entenderem, perceberem que às vezes a pessoa está se achando indigna de amor, tá achando que nada de bom vai acontecer com ela, tá achando que ela é horrível porque ela tá se vendo ainda na fase adulta através dos olhos da mãe e foi muito abuso, foi muito bullying, foi muita palavra negativa, foi muita tentativa de diminuir quem ela era pela pessoa que mais deveria ter amado e ter explorado o potencial, ajudado ela a descobrir o seu potencial. Então não tem como passar por isso sem ficar resquício nenhum. Tá? Então leve isso para mais gente. Às vezes a pessoa não entendeu, que mesmo que ela não tenha mais contato, mas o que foi vivido ainda tá dentro dela. E o vínculo, energeticamente, espiritualmente falando, ainda existe. Mas há formas da gente curar e amenizar essa dor. Tá bom? Que se quiser saber um pouquinho mais desse projeto Cura com Energia Materna, ou do meu projeto, ou mesmo ver mais sobre narcisismo na visão holística, dá uma maratonada aqui no canal, que é novo ainda, tem poucos vídeos. Mas logo mais, se vocês também interagirem e sugerirem temas, eu posso também ir incrementando aqui, colocando cada vez mais. Gratidão mais uma vez pela sua atenção e espero que você fique bem.